Nosso Deus, Ele é e sempre será o grande eu sou. Você é muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque, que vamos orar que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe os nossos vídeos. E nós veremos sobre esse assunto, sobre o grande eu sou, logo após a nossa vinheta. E o nosso Deus, Ele é suficiente, Ele não precisa de nada e nem de ninguém para Ele ser Deus, para Ele ser o grande eu sou. Vamos ao nosso tema, o grande eu sou. O nosso texto base está em Êxodo capítulo 3, verso 14, que diz: E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. E a Bíblia, ela tem aproximadamente umas 160 vezes o Senhor se revelando como o eu sou. Eu sou vem do verbo ser, é o mesmo que existo, aconteço, vivo, faço, relaciono, significo, represento e estou. E o nosso Deus, Ele é tudo isso. Quando Deus se apresentou a Moisés lá na sarça ardente como o grande eu sou, Ele mostrou que Ele é Deus de aliança, que Ele é Deus de relacionamento. Êxodo capítulo 3, verso 6, disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Ele temeu olhar para o Santíssimo, e o nosso Deus é santo. E Deus falou para Moisés que Ele é o eu sou, o que sou, eu sou o que sou, para ele dizer aos israelitas quem era o Deus que estava enviando Moisés a eles, o Deus que havia ouvido o gemido deles lá no Egito, é o Deus suficiente, o Deus que não depende de nada e nem de ninguém, como nós vimos no nosso texto base. Êxodo capítulo 3, verso 14, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou, é isto que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. Louvado seja Deus, porque o nosso Deus, Ele existe desde a eternidade, Ele é de eternidade a eternidade, Ele não tem começo de dias, Ele não tem fim de dias, Ele não foi criado, Ele é em si mesmo. Salmo 90, verso 2, o salmista fala, antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus e o nosso Deus é Deus, Ele é suficiente. Ainda em Isaías capítulo 44, verso 6, assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos exércitos, eu sou o primeiro, eu sou o último e fora de mim não há Deus. Olha que Deus tremendo, Deus mostrando que Ele é eterno, Deus mostrando que Ele é o Senhor dos exércitos, o Todo-Poderoso, o nosso Redentor, aquele que nos redime, aquele que nos salva. E Deus, quando Ele se revelou a Abraão, a Isaac e a Jacó, Ele se revelou como eu sou, o Todo-Poderoso, nosso Deus maravilhoso. Gênesis 17:1, quando Abrão completou 99 anos, o Senhor lhe apareceu e declarou, eu sou El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser íntegro, ou seja, anda em minha presença e seja perfeito. Nós vemos nesse versículo a grandeza de Deus, que Deus é o Todo-Poderoso e Deus é Deus
santo. Mas ainda quando Deus se revelou a Abraão como eu sou teu escudo, ele mostra que ele é a proteção, mas ele é também galardoador, é o Deus de recompensas. Gênesis capítulo 15, verso 1, passados esses acontecimentos, o Senhor falou a Abrão por intermédio de uma visão: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e grande será a tua recompensa. Deus, ele se alegra quando ele encontra em nós fé, confiança, perseverança. E Deus falou justamente para Abraão: não tenhas medo, porque eu sou a tua proteção, eu sou o teu galardoador. Louvado seja o nosso Deus. E Deus, ele se revelou a Jacó também como eu sou Deus. Gênesis 46, verso 3, e disse: eu sou Deus, o Deus de teu pai, não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Nosso Deus é Deus de promessa, ele é suficiente para cumprir as promessas que ele fala. E Deus mostrou em Isaías que ele tem todo o poder. Ele se revelou em Isaías como eu sou o Senhor. Isaías capítulo 44, verso 24, assim diz o Senhor, teu Redentor, e que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço tudo, que sozinho estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo. Deus mostrando a onipotência dele, ou seja, ele tem todo o poder. Deus mostrando que ele é o Criador e que ele não precisa que alguém o ajude, porque ele é Deus, porque ele é Senhor, porque ele é soberano. Mas Deus ainda mostra em Isaías que ele é imutável. Ele se apresenta como eu sou o mesmo. Isaías 48, verso 12. Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo. Eu sou o primeiro e também o último. Olha que Deus tremendo que nos revela, que nos fala. O mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje e é o mesmo Deus de eternamente, porque ele é imutável. As coisas que desagradavam a Deus no começo, no princípio de tudo, desagrada a Deus, ainda hoje desagradará. Sabe por quê? Porque ele é imutável. Deus não é Deus de negociação. Deus é Deus para ser honrado, para ser temido, para ser servido. E Deus, ele mostra em Isaías que ele é único, ele é o único Deus. Quando ele se apresenta como eu sou Deus, Isaías 43, verso 10, vós sois as minhas testemunhas, disse Yahvé, e meu servo a quem escolhi, para que saibais e creiais em minha pessoa e entendais que eu sou Deus e que antes de mim nenhum Deus se formou, tampouco haverá algum depois de mim. É o nosso Deus mostrando: não coloque a tua confiança naquele que não pode resolver, não coloque a tua fé naquilo que não é Deus. E Deus fala que ele é o único Deus, e quando ele se revela e fala: e vocês são minhas testemunhas. Por quê? Porque nós somos servos dele. E ele ainda fala: para que vocês saibam e creiam em minha pessoa. Mas também não é só saber e crer, é saber, é crer e entender que o nosso Deus é o único Deus. E Moisés, ele fala que Deus é o único, mas Deus é o único poderoso que tem todo o poder. Deuteronômio 32, verso 39, vede agora que eu sou o único. Olha que tremendo. Deus falou para Moisés e Moisés está mostrando: eu sou o único, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim.
faço morrer e faço viver, faço adoecer e faço sarar, e ninguém há que seja capaz de livrar-se da minha mão. É por isso que quando nós nos lembramos da palavra de Deus, nós sabemos que nós servimos um Deus poderoso, nós sabemos que nós servimos um Deus que pode curar, um Deus que pode abençoar, um Deus que pode dar vida, um Deus que quando Ele decide fazer, ninguém impede o agir dele, porque Ele é o único Deus poderoso. E ainda Deus nos mostra em Isaías que Deus, Ele é Salvador, e não há Salvador como Ele, quando Ele se apresenta como eu mesmo sou o Senhor. Isaías 43, verso 11, eu mesmo sou Yahvé, o Senhor, e além de mim não há Salvador algum, não existem caminhos que levem a Deus, a não ser o nosso Jesus, porque é através do nosso Jesus que nós adentramos na presença do Deus Todo-Poderoso. Ele é o único Salvador, não há salvação além do nosso Deus, e por intermédio do nosso Deus, através de Jesus Cristo, nós somos salvos pela graça, pelo amor e pela misericórdia do nosso Deus. E Deus mostrou em Isaías que Ele é santo, que Ele é criador, Ele é rei. Quando Ele fala, eu sou o Senhor, Isaías 43, verso 15, eu sou Yahvé, o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso rei. Oh, aleluias, nós temos um rei, nós somos filhos do rei. O nosso rei é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o grande eu sou. E Deus ainda mostra em Isaías que o nome dele é o Senhor, Ele é Yahvé, e Ele ainda mostra que Ele não divide, Ele não reparte, Ele não dá a glória dele para ninguém. Quando o Senhor, Ele fala, eu sou o Senhor, Isaías 42, verso 8, eu sou Yahvé, o Senhor, este é meu nome, não dividirei a minha glória a nenhum outro ser, tampouco entregarei o meu louvor às imagens esculpidas. As pessoas, elas acabam rejeitando a Deus, buscando refúgio, buscando socorro, buscando segurança naquilo que não é Deus. E Deus, Ele nos mostra que Ele não dá a glória dele para ninguém, mas também Deus nos mostra em Jeremias que Ele é o eu sou, o Deus do impossível. O nosso Deus, Ele age, o nosso Deus não tem o que seja impossível para Ele realizar. Jeremias capítulo 32, versos 27, eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne, acaso seria qualquer coisa maravilhosa demais para mim? Não, o nosso Deus tem todo o poder, o nosso Deus é suficiente, o nosso Deus é o Deus presente, é um Deus pessoal, é um Deus que está conosco. Ainda Jesus se revela como eu sou, e Jesus, Ele mostra a divindade, Ele mostra a suficiência, Ele mostra a grandeza, e Ele mostra que Ele é eterno. João capítulo 8, verso 58, é o próprio Jesus falando, respondeu Jesus, eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Aqueles homens, eles se vangloriavam deles serem descendentes de Abraão, e aí Jesus vira para eles e fala, eu afirmo, antes de Abraão nascer, eu sou, porque Ele é eterno, porque Ele é Senhor. Ainda em João 8, 28, Jesus também diz, então Jesus disse, quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente
exatamente o que o Pai me ensinou. Glória a Deus, aqueles homens, eles não conseguiram conhecer o Senhor como Deus, como Filho do Deus Altíssimo, como o Senhor Criador dos céus e da terra, mas a nós temos essa graça. O Senhor se revelou a nós e nós o aceitamos como Filho unigênito do Deus Todo-Poderoso. Mas Jesus, ele se revelou também à mulher samaritana lá no poço de Jacó como o eu sou o Messias. Olha o privilégio daquela mulher. O Senhor se revelou a ela como Messias. João capítulo 4, verso 26. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. É Jesus mostrando: eu falo com você, eu estou com você, eu te conduzo, porque eu sou a luz do mundo. João capítulo 8, verso 12, que diz, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem segue a Jesus não anda no escuro, quem segue a Jesus anda às claras. Por isso que as pessoas, elas olham para nós e elas têm que ver em nós o reflexo do Senhor Jesus. Nós somos espelhos, nós andamos na luz como Ele na luz está, nós andamos e somos guiados por Ele. E Jesus se revelou também como eu sou a porta. João capítulo 10, verso 9, eu sou a porta. Olha que tremendo! Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagens, encontrará alimento espiritual, encontrará abrigo, encontrará segurança. Ele é a porta e é somente através desta porta que nós chegamos ao Deus Todo-Poderoso. Não existe atalho, não existe janela. O que existe para chegar a Deus é a porta. E a porta é Jesus. Louvado seja o nosso Senhor. Mas Jesus, ele também se revelou como o eu sou o caminho. João 14, 6, que mostra, respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Para ir ao Pai é somente através de Jesus, porque Jesus é o caminho, Jesus é verdade e vida. E a gente vê, não existe outro caminho, assim como não existe janela para chegarmos a Deus, porque Jesus é a porta. Ainda Jesus, ele se revelou como eu sou o pão da vida. João capítulo 6, verso 35, que diz: então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Eu podia ter trazido também quando Jesus se revela: eu sou a água viva, porque o nosso Jesus, ele é o eu sou. Ainda João capítulo 10, verso 11, verso 14, Jesus mostra que ele é o bom pastor. Vamos ler? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e sou conhecido por elas. Olha que tremendo você saber que você tem um bom pastor, um pastor infalível, um pastor imutável, um pastor amoroso, e ele conhece cada célula do teu organismo. E nós conhecemos a Jesus, nós temos o privilégio de sentirmos a presença dele aqui conosco e temos o Espírito Santo de Deus morando dentro de nós. Mas Jesus ainda se revelou para Marta, a irmã de Lázaro e Maria, antes dele ressuscitar a Lázaro. Ele se revelou para Marta como eu sou a ressurreição e a vida. João capítulo 11, verso 25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida.
quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Porque se for da vontade do Senhor ressuscitar um morto físico, ele ressuscita porque ele é o poderoso. Mas quando nós que estávamos sem Deus no mundo, nós estávamos mortos para Deus. Mas quando nós chegamos, nós nos rendemos ao nosso Senhor, nós passamos a ter vida e ainda nos aguarda a vida eterna em Cristo Jesus. E Jesus se revelou aos sacerdotes, aos fariseus, aqueles que não gostavam dele, aqueles que não aceitavam ele como Messias. Ele se revelou como: eu sou o Filho do Deus Altíssimo. Marcos capítulo 14, verso 61 e verso 62. Mas o sumo sacerdote voltou a indagá-lo: és tu o Messias, o Filho do Deus bendito? Jesus asseverou: eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e chegando com as nuvens do céu. Ainda Jesus fala sobre a segunda vinda dele. Eu fico imaginando quando estes homens verem o nosso Senhor. Mas Jesus, ele se revelou ao discípulo amado, ele se revelou a João, quando João estava cativo, estava preso lá na ilha de Patmos, e Jesus se revela a ele como eu sou. Apocalipse capítulo 1, verso 17, verso 18. Assim que o admirei, olha João falando, caí a seus pés como se estivesse morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último, eu sou o que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade e possuo as chaves da morte e do inferno. Olha que Deus maravilhoso! O nosso Jesus se revelou ao discípulo amado, a João, como o eterno primeiro e o último, como aquele que vive. Ele ressuscitou dentre os mortos, ele venceu a morte, e ele ainda fala: eis que estou vivo e vivo eternamente, e tenho nas mãos a chave da morte e do inferno, e possuo as chaves da morte e do inferno. A morte é submissa ao nosso Senhor. Apocalipse capítulo 1, verso 8. Eu ainda quero falar mais um eu sou de Jesus. Vamos ler? Eu sou o Alfa e o Ômega, declara o Senhor Deus, aquele que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Louvado seja Deus, o nosso Deus. Ele é e ele sempre será o grande, poderoso Deus, que não precisa de nada e de ninguém para ele ser quem ele é, e ele é Deus. Salmo 46, verso 1 e verso 2, para nós concluirmos, diz: Deus é nosso refúgio e nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Portanto, nada temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundam no coração do mar. Nós não precisamos nos preocupar. Eu vou falar mais um versículo, Jeremias capítulo 10, verso 6. Não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Senhor. Olha a grandeza do nosso Deus. Tu és grande e grande é o poder do teu nome. Glória a Deus. Para concluir, Jesus te diz nesse momento: não tenha medo, não se preocupe, não deixe a tua fé ser abalada pelas circunstâncias, porque eu sou o mesmo, eu sou Deus e eu te sustento com a minha mão poderosa. Louvado seja Deus. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe, e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe grandemente.